Olá, esse é o nosso quarto vídeo sobre questões da alma. Hoje vamos conversar sobre tranquilidade versus ansiedade. Posso, Davidson, continuar? Pode. Ansiedade tem sido um problema recorrente na vida de muitas pessoas. Talvez uma característica dos dias atuais é a quantidade de ansiedade que está afetando as pessoas, as famílias e atrapalhando muito os relacionamentos e atrapalhando a produtividade das pessoas também. Mas antes de falar de ansiedade, eu quero falar sobre a paz bíblica. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não dou a vocês paz como o mundo dá, a minha paz dou a vocês. Qual era a origem da paz de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo viveu num mundo tão terrível quanto o nosso e teve paz. A paz de Jesus Cristo estava relacionada a quem era Deus para Jesus Cristo. Você vai falar para mim, mas o próprio Jesus era Deus. É verdade. Mas está escrito que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Então, enquanto ele estava aqui como homem, ele viveu nas mesmas condições que nós vivemos. Ele deixou os seus atributos divinos preservados, mas sem utilizar-se desses atributos para viver aqui na terra. Porque ele queria justamente nos ensinar como é possível viver como homem, dependendo de Deus, dependendo do Espírito Santo e usufruindo daquilo que Deus nos dá e ter uma vida plena, ainda que neste mundo conturbado. Jesus Cristo tinha uma relação com Deus que era a origem da paz dele. Ele tinha uma revelação do Pai, que era a origem da paz dele. Então, como Jesus conseguia ter paz? É porque Jesus se relacionava com o Pai de maneira profunda, constante e se valia desse relacionamento para lidar com todas as circunstâncias que ele vivia. E aí ele avisa aos discípulos, e isso é aviso para nós também: deixo-vos a minha paz vos dou. Então Jesus estava dizendo: eu deixo com vocês a possibilidade de ter um relacionamento com o meu Pai tão verdadeiro, tão livre, tão aberto e tão profundo que vocês não vão mais ser pessoas vulneráveis ao que está acontecendo em volta de vocês. E aí nós vemos discípulos que, quando estavam passando por aflições terríveis, como açoites e perseguições por causa do nome de Jesus, conseguiam sair dos açoites se regozijando. Da onde vinha aquela alegria diante de dor e sofrimento? Vinha da paz de Cristo que estava dentro deles. Paz, para o conceito do mundo, é a ausência de conflito, a ausência de guerra. Se essa paz fosse o que nós dependêssemos dela para viver, seria complicado, porque estar no mundo pressupõe estar diante de conflito. Paz de Deus, a paz bíblica, é uma condição interior que a gente permanece com ela mesmo no meio do conflito. Porque não há conflito interno, dentro já não tem mais guerra. Então, se eu tenho paz com Deus, eu posso experimentar uma paz constante e verdadeira, mesmo com conflitos diante de mim. E Jesus Cristo resolveu a questão entre mim e Deus. Olha o que diz em Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz,
e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu tinha uma dívida com Deus, provocada por todos os meus pecados. Jesus Cristo pegou esse escrito de dívida, uma nota promissória espiritual, onde estava escrito todo o valor da minha dívida com Deus, e disse: eu pago a dívida de Tony, e rasgou essa dívida. E era baseado no meu pecado, na minha condição contra Deus, que Satanás, o acusador e o mentiroso, me atormentava. Mas se Jesus rasgou o escrito de dívida, ele tirou o que Satanás tinha de instrumento para me atormentar. Então, tendo paz com Deus, eu agora posso ter paz plena e não ficar mais vulnerável nem às acusações de Satanás, nem aos problemas do mundo, porque o meu Deus que me perdoou é o meu Deus que me sustenta e que me tem em suas mãos. Olha o que diz Efésios 2,14, falando da pessoa de Jesus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Ele está falando sobre judeus e gentios, sobre separação de pessoas, que é decorrente da separação que nós tínhamos de Deus. Paz com Deus gera paz entre pessoas. Porque eu posso ter paz com você e com qualquer outro quando eu compreendo que Jesus é o motivo de termos paz. Eu posso ser diferente de você, você de mim. Mas em Cristo, todos os que estamos nele, estamos no mesmo lugar, fazemos parte do mesmo ser, então temos paz. Então, olha o que diz agora 1 Coríntios capítulo 1, verso 3. É uma saudação recorrente nas cartas. O apóstolo Paulo diz: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, de onde vem a paz? A paz vem de Deus. E a paz tem uma relação muito grande com a graça. Porque se eu dependesse das minhas obras para ter paz com Deus, seria muito complicado. Porque por mais que eu faça, a minha dívida com Deus jamais poderia ser paga por aquilo que eu fiz. Mas a paz de Deus que enche o meu coração vem da graça, da misericórdia, vem do que Jesus realizou por mim e não do que eu realizo, supostamente, para Deus. Primeira lição sobre viver uma vida tranquila é: creia que você recebeu. E se você não entregou sua vida a Jesus ainda, você pode receber. Todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus e creram no seu sacrifício, recebem dele a paz que não depende das circunstâncias. A paz do próprio Jesus passa a viver dentro da gente. Bom, caminhando para a libertação daquilo que causa ansiedade, eu quero lhe lembrar um outro princípio da Escritura. Muitas vezes ficamos ansiosos porque temos receio de que determinadas coisas que esperamos não aconteçam. Ficamos ansiosos até porque Deus nos falou algo, esperamos que Ele faça, mas não está acontecendo. E isso gera ansiedade. Olha o que diz esse texto. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Quem fez a promessa? Deus. Quem é que tem o sim para realizar aquela promessa? Deus. Então, descanse na soberania de Deus. Tudo que Ele planejou, Ele vai realizar. O sim para desencadear o cumprimento da promessa também pertence àquele que fez a promessa. E quando você espera algo que Deus não vai realizar, é uma expectativa errada, outra fonte de ansiedade. Então, para resolver isto, abra mão de expectativas que são contrárias à vontade de Deus. E viva assim. Se Deus quer, Ele vai fazer. Se Ele não quer, Ele não vai fazer. E eu me alegro na vontade de Deus e paro de brigar com o que eu espero e com o que Deus quer realizar. Vamos esperar Deus realizar a vontade dele. João 16:33, Jesus diz:
Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a nossa expectativa não é em cada uma de nossas vitórias, porque às vezes nós não vamos ter a vitória que nós contávamos que teríamos. Então, a gente precisa ter paz diante da vitória de Cristo. Aquilo que Jesus venceu garante que nós vamos estar com Ele um dia. Então nós pomos os olhos na nossa esperança, na vinda do Senhor e em tudo que enfim teremos e atravessamos as aflições deste tempo com firmeza, com equilíbrio emocional, não nos entregando aos nossos sentimentos. Agora, o que é ansiedade? Ansiedade é tentativa de controle. Controlar tudo o que está acontecendo. A gente não tem condição de controlar tudo o que está acontecendo em nossa volta. Ansiedade também é antecipar o futuro. E se, olha essa expressão, e se, é a frase da mente e do coração de um ansioso. Ele não vive o que está acontecendo, ele vive e se. E isso gera muito problema na alma. Tentar antecipar o futuro é alguma coisa que a gente não precisa fazer, até porque a gente não consegue fazer, né? Ansiedade também é antecipar o perigo, o risco. É viver como se alguma coisa ruim estivesse perto de acontecer. Então, como nós podemos vencer a ansiedade causada por essas três atitudes? Tentativa de controle, tentativa de antecipar o futuro, tentativa de antecipar o perigo. Vou te falar algo poderoso que tem um efeito muito positivo na minha vida e espero que tenha na sua. Nós precisamos ter fé nos atributos essenciais de Deus. Veja, Deus é onipresente. Então, é Ele que tem condições de estar aqui e de estar ali. Eu não tenho. Então eu entrego para esse Deus onipresente toda a minha vontade de me antecipar ao perigo. Porque quando eu for para um lugar, Ele vai estar lá. Se eu permanecer aqui, Ele está aqui. E a presença de Deus me livra dessa ansiedade causada por tentativa de antecipar o perigo. A onipresença de Deus, a consciência dela, liberta a gente da ansiedade causada por essa atitude. E a onisciência de Deus, do que me livra? Deus sabe de tudo. Deus tem controle sobre passado, presente e futuro, porque Ele é onisciente. Ele detém ciência sobre tudo em todos os tempos. Então, se eu creio na onisciência de Deus e me entrego a Ele, eu não preciso mais viver antecipando o futuro. Porque quando o futuro chegar, Deus, sabendo o que vai acontecer, vai me dizer como eu devo me comportar naquele momento. Ele é Senhor do meu passado, Ele é Senhor do meu presente e Ele é Senhor do meu futuro. E essa tentativa de controle, hein? Posso confessar para você que essa é a minha grande dificuldade, abrir mão da tentativa de ter todas as coisas em ordem, esperando que a minha performance mantenha tudo em ordem. Aqui, queridos irmãos, queridos amigos, a gente precisa entender que onipotente só existe um. Poder sobre todas as coisas só Deus tem. Só Ele tem poder sobre a natureza. Só Ele tem poder sobre os acontecimentos. Só Ele tem poder até sobre os erros. Ele tem poder. Eu não tenho. Então eu me entrego à onipotência de Deus e deixo de querer controlar todas as coisas pelas minhas forças, pela minha performance. Outra causa de ansiedade é a nossa tentativa de ter uma vida tranquila através dos nossos próprios esforços. E sobre isso Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5. Ouça o texto que é maravilhoso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Quero dar uma paradinha aqui, depois eu continuo. Quando nós coisificamos a vida, nós ficamos ansiosos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Jesus afirma: a vida é mais importante do que o alimento. O corpo é mais importante do que as vestes. Mas atualmente, as pessoas vivem mais preocupadas com o alimento, preocupadas com as vestes. Elas transformaram a vida em conseguir coisas. Elas já se afastaram demais do que é a vida. E a vida é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Nós deveríamos estar dedicando o nosso tempo a conhecer a Deus e conhecer Jesus Cristo. E não coisificar a vida, transformar o viver em uma trajetória para conseguir coisas. Veja o que Jesus continua dizendo. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Como é que você responderia essa pergunta? Claro que valemos. É Jesus que está dizendo isso. Continuando. Qual de vós, olha que pergunta maravilhosa, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem que pode alterar um dia, uma hora, ao seu tempo de vida, através da sua ansiedade? Aliás, a ansiedade, ela acaba gerando problemas físicos que podem antecipar a morte. Por mais ansioso que nós estejamos, nós não podemos alterar a nossa quantidade de tempo de vida. Então, vamos abrir mão da ansiedade. E olha o que Jesus diz. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai que, como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Então Jesus está apresentando a fé em Deus novamente como solução para uma vida ansiosa. Todas as nossas necessidades são conhecidas por Deus. E Deus, como nosso Pai, é o nosso supridor. Então Ele está disposto a nos suprir. O problema é que nós transformamos desejos em necessidades. Ampliamos demais aquilo que realmente precisamos e corremos atrás dessas coisas. Então precisamos agora optar por uma vida mais simples, mais tranquila. Quantas coisas a pandemia nos ensina? Quantas coisas antes fazíamos, fomos impedidos de fazer e estamos vivendo? Estávamos como que correndo atrás do vento? Mas, na verdade, como Jesus disse a Marta, disse a Maria em relação à escolha, na verdade, como Jesus disse a Marta em relação à escolha de Maria, nós precisamos de poucas coisas. Na verdade, uma só é necessária. E o que é realmente necessário? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Maria estava diante do Senhor Jesus, ouvindo-lhe os ensinamentos. Ainda um outro aspecto do caminho para a cura da ansiedade é o que está escrito em 1 de Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Interessante que Jesus associa a humildade a lançar sobre Ele a ansiedade. É verdade, porque quando nós tomamos para nós o controle, quando nós tentamos conseguir uma vida tranquila a partir do nosso próprio esforço, a gente está sendo soberbo, porque Jesus já nos avisou, sem mim nada podeis fazer. Devemos trabalhar, claro, mas não confiando em nossa força para o trabalho, mas confiando naquele que nos dá o fôlego de vida. Nós devemos estudar, sim, mas não por nossa fé no nosso conhecimento, porque o nosso conhecimento não é capaz de nos satisfazer. Nós precisamos fazer todas as coisas que são ditas pela palavra de Deus para fazermos, mas pôr a nossa fé e a nossa esperança somente no Senhor. Vamos nos humilhar, então, sobre a poderosa mão de Deus, reconhecendo Deus, o Senhor controla.
O Senhor tem o domínio sobre todos os tempos. O Senhor tem domínio sobre todas as situações. Eu vou descansar na tua presença. Lançar sobre ele a ansiedade é, toda vez que você for tomado por esse sentimento de antecipação ou de controle, vá ao Senhor e diga, Senhor, estou sentindo isso, estou pensando assim, estou colocando diante do Senhor. E quando eu colocar diante do Senhor, deixa lá e segue para fazer o que realmente importa. Filipenses 4,6 continua dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica em ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso! Primeira observação sobre esse texto, não ande ansioso. Então é uma ordem. Se é uma ordem, pode ser obedecida. Então a ansiedade não é um sentimento que me controla, que eu não tenho controle sobre ele. Ansiedade é uma escolha. Quando ela se torna uma doença, aí deixa de ser uma escolha. Mas antes de se tornar uma doença, a ansiedade é uma escolha. Então vamos escolher diferente antes que se transforme numa doença. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deixe de querer antecipar e deixe de querer ter controle. O que fazer então? Paulo diz aos Filipenses, antes da ansiedade, antes de tentar controlar e se antecipar, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. Fala com Deus o que está aí dentro. Fala com Deus o que está acontecendo na sua mente e seu coração. Expõe para Ele suas necessidades. E tendo exposto, agora é com Ele. O que você passa a fazer depois disso? Diz o texto, com ações de graças. Comece a agradecer. Vou dar um exemplo. Senhor, por exemplo, meu filho está enfermo. Está doente, eu não tenho o que fazer. Estou colocando diante do Senhor. Por favor, cura, cuida dele. Tendo feito isso, não carrega a preocupação. Carrega o quê? Ações de graça. Comece a agradecer. Senhor, obrigado, porque o Senhor ama meu filho mais do que eu. E o Senhor tem mais poder do que eu. E o Senhor sabe o que está acontecendo mais do que eu. Então fique à vontade e realize a tua vontade. Porque o Senhor é Deus e eu não sou. Aí ele fala a consequência disso. E a paz de Deus, que excede o entendimento, que não tem a ver com o que eu estou entendendo, é milagre, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aquela paz que eu disse no começo desse vídeo, que é uma oferta de Jesus para nós, é um milagre que Ele faz dentro da gente. Essa paz vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo e impedir que a gente fique viajando demais com nossa mente. Outra coisa que o ansioso faz é viajar com a própria mente, né? O ansioso dialoga mais com o pensamento do que com Deus. E a solução é inverter isso. Dialogue com Deus e não com seus pensamentos. Para encerrar, Filipenses 4:8, que é a sequência desse texto. O que fazer quanto ao mais? Quanto ao mais? Enche sua mente de quê? De tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Encha sua mente com aquilo que está na mente de Deus. E aí, a ansiedade não vai ter lugar para atormentar você. Que Deus te abençoe. Que você seja completamente livre da ansiedade e passe a viver em Cristo uma vida tranquila, mesmo que haja aflição e conflito em sua volta. Até o próximo vídeo. E lembre-se, somos diversos, somos um. O Assine Livros não é meramente um clube de assinatura de livros. Deus colocou no nosso coração o desejo de espalhar uma literatura de qualidade no ambiente dos irmãos que nós conhecemos e oferecer junto com esses livros um programa de leitura assistido. Então, quem recebe os nossos livros também recebe um programa de como ler e aplicar esse livro em sua vida dentro do tema que a pessoa escolheu. As assinaturas temáticas oferecem esse programa relacionando um livro com outro e como esses livros juntos podem te levar a ser mais profundo e mais prático na vida cristã. É isso que nós sonhamos com o nosso site.